o avião eu utilizo ele da forma errada, e aí quando você pega na legislação da aplicação aérea, eu tenho que ter um técnico executor, eu tenho que ter um agrônomo responsável ali na pista para cuidar e para dizer se tá legal, se eu posso trabalhar e como que eu poderia trabalhar. Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a Lígia Pedrini, estamos começando mais um episódio do Agro em Pauta Podcast e nessa semana eu tô aqui com o Altieres Faria, que é pesquisador, consultor em manejo integrado de plantas daninhas. Então, Altieres, muito obrigada por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro em Pauta. Olá, Lígia, muito obrigado, fico muito feliz pelo convite, queria agradecer a todos que vão nos escutar, né? É uma baita oportunidade de conversar contigo aí para levar informação para esse povo que está aí no campo, cada dia buscando o melhor das suas lavouras. Bom demais. E você que está aí do outro lado nos ouvindo, saiba que aqui no Agro em Pauta a prosa é livre e a pauta é definida sempre pensando nos assuntos importantes para o produtor rural e para a sociedade como um todo. Então, quer aprender alguma coisa nova hoje? Quer se informar mais sobre o agro? Então aguenta aí que já a gente está de volta. Tô aqui de volta com o Altieres e, antes de tudo, conta pro pessoal por que você resolveu trabalhar com plantas daninhas, manejo integrado de plantas daninhas. Sua história um pouquinho aí com o agro e com essas plantas. Quando eu era, na época de guri, né, a gente morava em Minas, tem uma pequena propriedade lá, e as plantas daninhas é o que dava mais trabalho na propriedade. Então, foi um desafio muito grande na minha juventude, na minha época da infância, e quando eu tive a oportunidade de ir para a universidade, foi uma das áreas que me encantou e me chamou a atenção para começar a estagiar. Então, comecei a estagiar com plantaninha na graduação, depois tive o convite, né, a oportunidade de ir para o mestrado, então fiz meu mestrado também estudando essa área de plantaninhas, e o doutorado. Então, foi muito em função do desafio que nós tínhamos em casa, né, como produtores. A plantaninha era um desafio gigante para nós. Nós, dentro da universidade, né, a Universidade Federal de Viçosa, é próximo da minha cidade, a 20 quilômetros, e a gente se identificou muito com os irmãos na época que trabalhavam com a área de plantas daninhas. Tanto é que eu e meu irmão fomos para a área de planta daninha, assim como os irmãos herbicidas de Viçosa. São 3 irmãos, que são 3 irmãos professores da área de planta daninha de Viçosa. E até hoje a gente mantém, né, o vínculo, né, o respeito por eles e a admiração e a amizade. Até hoje, os nossos orientadores que nos deram conhecimento, nos incentivaram a seguir na carreira inicialmente acadêmica e hoje na extensão rural. Show! E eu acho legal você comentar ainda que a sua história começou lá atrás com as plantas daninhas, com esse interesse e tudo mais, até para você poder ser consultor hoje, a sua história com plantas daninhas ela é extensa. Mas a gente vê muito os produtores se voltando novamente a essa ideia de planta daninha é um problema nas últimas safras, especialmente aí nas últimas 3, 4 safras. Agora, principalmente pensando em pé de galinha e na última safra que a gente estourou, por exemplo, de caruru, aqui na minha região mesmo, aqui do Mato Grosso, várias regiões aqui do Cerrado, isso voltou a ser pauta. E por que você acha que a gente teve essa explosão de problema com planta daninha de novo? O que você acha que causou a gente voltar a pensar e falar sobre plantas daninhas? A gente vem de vários anos de culturas transgênicas, né? Pensando no nosso estado aqui, no Cerrado como um todo, a soja representa aí mais de 45 milhões de hectares. E querendo ou não, ela puxou a tendência de manejo muito depositando a confiança em sistemas apaga-fogo, né? Que são os herbicidas que a gente aplica depois que a cultura está implantada, os pós-emergentes. E o produtor, durante muito tempo, ele veio sempre repetindo as mesmas coisas, né? Eu sempre cito esse exemplo. Como se a gente fosse no médico, todo ano, se tivesse um problema de dor de garganta, infecção de garganta, tomasse o mesmo antibiótico a vida inteira. Vai chegar um ponto que esse antibiótico não vai entregar para nós a solução do nosso problema. E então o produtor ele expôs demais poucas moléculas herbicidas, poucos produtos comerciais ali, e foi selecionando plantas diferentes. Não uma espécie diferente, mas dentro da mesma espécie de planta, no caso do pé de galinha e o caruru, ele selecionou alguns indivíduos ali que não eram mais controlados. E isso foi aumentando, né? Foi aumentando. Se o meu vizinho tem um problema e eu não tenho, enquanto eu não tiver, eu não me conscientizo, então a gente percebe isso muito por parte do produtor. Ele só muda quando ele é obrigado a mudar, porque enquanto ele não mudar, ele vai naquele que é mais cômodo, mais barato. Só que aí vem um outro ponto ali, olha que interessante.
a gente percebeu dentro da pesquisa e dentro das áreas que a gente trabalha aí com consultoria, que os produtores que mudaram com antecedência estão conseguindo obter maiores produtividades e com menor custo. Então, pelo contrário do que o produtor pensa, a comodidade está levando ele ao fracasso assim, parcial, né? Mesmo que ele está conseguindo pagar as contas, mas ele poderia estar mais saudável, mais tranquilo. Então, pensando principalmente nessas duas plantas, tem mostrado, eu tenho dito o seguinte, essas duas plantas têm mostrado a fragilidade das decisões técnicas, econômicas e operacionais dos produtores. Então, basicamente, esses 3 pilares aí dos problemas das consultorias. A gente passou muito tempo acomodado no glifosato. Eu vejo muito essa realidade porque meu pai é produtor há 40 e tantos anos e eu assumi a fazenda da família há pouco tempo. Quem escuta todo episódio do podcast tá cansado de ouvir minha história já. Mas eu acho engraçado porque quando eu entrei para tomar conta da parte técnica, eu passei algumas recomendações pro meu pai. Falei, vai ser tantos quilos de glifosato, tarará. E ele, não, 800 gramas de glifosato controla do WG. Isso daqui, 1 quilo, nossa, é demais. E a gente fala assim, pai, quando antes o senhor plantava, quando o senhor cuidava, era isso. Hoje em dia a gente tem planta resistente, isso daqui já não dá. A gente tá trabalhando com sequencial, tem que usar pré-emergente, tem que usar outros métodos. E ele fica indignado. E às vezes a gente tem aquela questão na fazenda dele subdosar o que eu recomendei. Porque ele fala, não, isso daí não precisa. Isso aqui já é suficiente. E acho que ficou muito no imaginário, né, do produtor isso, que o glifosato dava conta de tudo. E não é mais bem assim, né? O pessoal veio antes do RR e do glifosato, eles vieram da soja convencional, né? Então eles tinham como premissa não apagar fogo na planta, porque sabiam que as plantas eram controladas bem pequenininhas e se eu perdesse aquele time ali, eu tirava a lavoura suja. E o glifosato veio e o glifosato, quando ele saiu lá nos anos 2004, 2005, das culturas RR, ele era muito bom. Ele é muito eficiente. Então, realmente, essas doses de 800, às vezes nem do WG, às vezes do 0,8 litros do antigo glifosatinho 360. Então, na cabeça deles, ensinou ele a fazer 2 coisas. Usar só um produto, porque às vezes a gente brinca, né, que antigamente tinha os agrônomos que recomendavam as misturas triplas, né? Então, se tinha 3 produtos, 2 produtos, sempre trabalhava essas misturas por pós e dava fito. O glifosato veio e, não, agora eu só preciso de mim e vou lá que eu resolvo tudo. E na cabeça deles, isso ficou, porque ele era o único produto que matava a planta grande sozinho. Então ensinou eles a matar a planta grande, ensinou eles a usar dose baixa e ensinou o produtor a usar só ele apagando fogo. E funcionava, só que essa conta comprei parcelado, Lígia, mas chegou, agora está na hora de pagar. E só que a gente pegou esse dinheiro emprestado com juros meio altos, sabe? Então vai ter que mudar bastante porque o montante lá tá alto pra gente resolver. E ainda puxando desse assunto, essa questão da planta de folha, que tem que ter folha, que a planta tem que estar grande, tem que absorver, ficou também muito carimbado na cabeça do produtor. E quando a gente volta para trás e vai olhar para as técnicas que a gente tinha, a planta ela tinha que estar ali no início, até que a gente tinha naqueles manual de identificação com a planta super jovem, recém-emergida, pra gente identificar o que era, para poder aplicar. Agora o pessoal tá esperando virar árvore com semente, com tudo, aí não dá, né? E olha que interessante, eu acho que o seu comentário faz muito sentido, porque é o momento mais barato. Então a gente entra até no meio do antissenso, assim, né? O produtor reclama do custo, e naquele momento é o mais barato. Só que eu deixo crescer, então eu estou reclamando do custo e vou tentando buscar dentro da minha fazenda tudo quanto é coisa para eu gastar mais. No subconsciente está lá, eu estou gastando mais, e sendo que a técnica ensina a gente a trabalhar onde gasta menos. Então, se eu ignorar a técnica hoje, eu fico no antissenso. Eu não entro no consenso ali do que eu estou fazendo. De um lado, o produtor reclama do custo, e do outro lado, ele usa técnicas que estão aumentando o custo dele na fazenda. Não faz nem sentido. E falando de técnica, se você parar para pensar hoje com o produtor, o que você diria para ele assim, olha, vamos ter que olhar para o seu sistema, vamos ter que olhar para o seu manejo de produção, vamos ter que começar a trabalhar desse jeito aqui. O que você diria para o produtor, assim, olhar para o problema dele e começar a enxergar uma forma de resolver aquilo? Ô, Lígia, acho que a primeira coisa hoje que o produtor tem que olhar é para a qualidade operacional do que ele está fazendo. A gente percebeu, principalmente quando é relacionado à tecnologia de aplicação, que tem ficado muito a desejar.
Então, não sei se é pela oferta de mão de obra, não sei se é pela correria na fazenda, mas ele olhar para dentro do negócio dele e identificar o que está limitando a qualidade da execução operacional. Então, um primeiro ponto que a gente enxerga hoje como um grande desafio. Nós estamos meio assustados aí com os números que a gente tem encontrado nas fazendas, e fazendas assim que hoje você julga produtores de referência. Um outro ponto que a gente tem olhado é pelo time das coisas. O produtor buscar um time menos corretivo e mais preventivo. Por que menos corretivo? O corretivo hoje ele fica mais caro, eu fico muito mais exposto. Tem que fazer uma aplicação de 4 mil hectares por semana. Vamos imaginar que vai ser. Tudo tem que dar certo para eu chegar no time. Aí dá uma chuva, uma máquina quebra e eu já começo a andar atrás. E andar atrás hoje significa que eu vou ter perda de produtividade, significa que eu vou ter que aumentar meu custo, significa que eu vou ter que fazer coisas mais mal feitas. Então, se a gente trabalhar de forma mais preventiva hoje, o que seria o preventivo? Vamos caracterizar o produtor. Não plantar em área suja. Então, só plantar quando tiver tudo beleza, tiver tudo dessecado. Para quê? Não ter que matar plantas grandes na minha cultura. Independente do que eu plantar, dentro da cultura, eu só posso entrar para controle de plantas pequenas, como você mesmo mencionou, dos manuais de identificação de planta daninha. Lá eu vou fazer identificação e vou fazer o controle de plantas pequenas no pós. Então, se eu trabalhar hoje de manejo preventivo, boas dessecações, sequencial, tudo isso antes de plantar, o produtor já acerta mais de 50% do total. Coloquei um pré-emergente. O que são herbicidas pré-emergentes? São herbicidas que vão agir ali na germinação das sementes, então vai diminuir o meu fluxo dentro da cultura. Esses produtos hoje têm entrado com uma relação de custo muito boa, têm entregado para nós uma liberdade operacional, porque eu não preciso ficar esperando. Imagina, se eu não tiver um pré-emergente no sistema, toda semana eu tenho que estar aplicando alguma coisa até a cultura fechar. Se eu tenho um pré-emergente, isso me limita bastante, vai me ajudar no final das contas. Limita as plantas. Então vai me ajudar porque vai me dar uma folga operacional. E uma outra coisa, com esses pré-emergentes, a gente tem percebido que, nas pesquisas, quando eu trabalho com um bom pré-emergente, uma boa dessecação para plantar, mantendo limpo, coloquei um pré, a gente precisa de menos dose e menos entrada no pós de todas as culturas. Isso tem dado menos fito nessas culturas. Os herbicidas não são bonzinhos, eles não entram lá, controlam a pandemia e, nossa, que beleza, não tem efeito colateral nenhum para a planta. Não, ele cobra um pedágio dele. E principalmente quando eu preciso de aumentar a dose, eles são meio malvados, eles vão cobrar um pedaço maior. Então a gente percebe que trabalhar de forma preventiva, boas secações, com pré e olhando para essa qualidade operacional, se você conseguir fazer essas 3 coisas, o produtor vai enxergar que vai ter talhão da fazenda que não vai precisar nem de pós. Olha que vantagem. Nem de pós ele vai precisar em alguns talhões da fazenda, dependendo da infestação que ele tiver no banco de sementes. E o legal de você comentar ainda sobre esse plantar no limpo é porque a gente aqui no Mato Grosso, região do Cerrado, na verdade, como um todo, a gente tem uma janela de chuva muito limitada. Então, o produtor... E ela tá ficando cada ano mais esquisita. A gente teve uma redução aí do vazio sanitário, inclusive para tentar diminuir esse problema que a gente tinha, né, de às vezes começa a chover um pouco mais cedo e a gente quer entrar já plantando. E como a gente tem essa janela limitada, quando dá a primeira chuva boa, o produtor quer entrar aplicando. Se ele tem uma previsão de que vai chover, ele vai plantar no pó. E aí eu te pergunto, como que a gente faz? Existe fazer dessecação na seca ou a gente realmente precisa esperar chover, ter umidade para fazer essa aplicação? Excelente pergunta. Eu acho que hoje essa é a pergunta que eu mais escuto nessas rodadas que a gente tem feito aí pelo Cerrado. Bom, Lígia, tem como fazer sim. Só que o que a gente tem que monitorar nessa sequência? Ao invés de eu fazer a aplicação lá em setembro, qual que é o mês mais seco do ano? É aquele que está na véspera da primeira chuva. É o mais seco do ano. Ele consegue ser o mais seco até a primeira chuva, ele é o mais seco. Então ali realmente eu estou num cenário que não dá para fazer aplicação. Mas então, Jess, como que eu vou fazer essa aplicação? Essa aplicação pode ser feita na pós-colheita das suas culturas segunda safra. Então, uma das coisas que a gente pode fazer. A gente foi fazendo experimentos todos os meses. Todos os meses, pegamos o ano passado foi um ano seco, só relembrando para todo mundo aí, última safra, 24. Nós fizemos de janeiro a dezembro, pegamos o que o mercado tem comercialmente e levamos para o campo. Até mês 8, ou seja, mês de agosto, até dia 15 de agosto, nós conseguimos ainda controlar as plantas daninhas. Por quê? Nós tínhamos umidade relativa na madrugada até de 60%.
quando dá ali para meio-dia, a umidade despenca, né? Isso é uma questão lógica. Mas nessa madrugada, umidades ainda boas para aplicação. Mesmo a planta estando estressada, nós ainda conseguimos fazer a aplicação nesse momento e controlar plantas velhas que tinham sobrado dentro da minha primeira safra e da segunda safra. E com boa eficiência de controle. Tem que fazer sequencial do mesmo jeito? Tem. Mas nós conseguimos. Quando chegou no mês 9, mês de setembro, a umidade relativa da madrugada começou a bater os seus 25%, 30%. E aí o que a gente percebeu? Aí já não dá para fazer mais, eu tenho que esperar chover. Nós fizemos um dia de campo na divisa com Goiás e lá ficou evidente para nós, não dá mais para fazer. Os produtos não performaram mais, não conseguiram entrar em controle, mesmo eu fazendo manejos sequenciais. Então é um limite que eu tenho também. Uma outra alternativa que eu tenho hoje, Lídia, é o manejo dentro do meu sistema de produção. O que é isso? Dentro do sistema de produção, vamos imaginar que você é produtora de soja, milho. Então, vamos imaginar que dentro do sua lavoura de soja, primeira safra e milho, segunda safra, você pode aumentar um pouco o investimento no seu milho, se a planta daninha que está incomodando o sistema for mais fácil de controlar dentro do milho. Então, eu vou investir mais no milho, resolver o problema da planta daninha no milho, entregar para a soja segunda safra, na verdade é para a primeira safra, então, o milho segunda safra, entregar para essa soja na primeira safra, a área que veio do milho, mas limpa para a soja. Então, eu gastei a mais ali, mas qual que é a vantagem disso? Vou gastar mais no milho todo ano? Não, eu vou economizar na dessecação para a soja. Por quê? Eu já resolvi o problema do milho, está limpo a área. Então, é uma alternativa que a gente enxergou. E da mesma forma, se para o milho tem uma plandaninha que incomoda muito o milho, que é difícil de controlar no milho, por exemplo, quebra-fazendeiro, sorgo de Alepo, o próprio capim-sudão, às vezes incomoda nele de alguma tecnologia de milho, eu vou e faço esse manejo na soja. Então, esse conceito de trabalhar dentro do meu sistema de produção, investindo um pouquinho mais para cada cultura, ajudar a próxima cultura. Então, quem às vezes não está numa condição que o clima realmente chega num limite, por exemplo, o Paranatinga passa por isso, a região do Vale do Araguaia passa por isso, a própria região de Diamantina e algumas fazendas passam por isso, o que eu poderia fazer? Trabalhar dentro do meu sistema de produção. Então, são alternativas que a gente tem. Mas o produtor não precisa dar essa desculpa, não, porque até mês 8, ou seja, pós-colheita ali, quem está terminando de colher ali mês 7, mês de julho, ainda nós temos condições de fazer boa aplicação. Qual que é a dificuldade ali, Lígia? Qualidade de aplicação. Então, eu vou ter que fazer aplicação mais na madrugada, aumentar o volume de calda, trabalhar com a calda mais bem preparada, diminuir a velocidade das máquinas, trabalhar com a barra mais baixa. Mas tem alternativa. Menos mistura de produto, porque às vezes você quer dar bênção para todos os santos e nenhum santo tá te resolvendo. Exatamente. E é legal que você falou assim, ó, de aplicação na madrugada e tudo mais. Só que eu acho que vale a gente até ressaltar para o produtor que existem produtos que eles precisam de luz e tem produtos que dá pra gente fazer à noite. Desses produtos, você falou que a gente tá trabalhando numa realidade de ter que aplicar na madrugada porque a umidade relativa é maior. Existe algum produto que você diria assim, ó, esse daqui é melhor não aplicar ou se você aplicar a partir de tal horário? Tipo, dar alguma diretriz, assim, pelo menos um caminho para o produtor entender que exatamente existem alguns produtos que precisam de luz e outros não necessariamente? Quem percebeu sobre essa dinâmica dos produtos, a gente percebeu principalmente, acho que o mais conhecido de todo mundo é o glufosinato de amônio. Ele é um produto que realmente ele precisa, além da umidade, ele precisa de uma umidade relativa alta, ele precisa também da luminosidade alta e precisa de um terceiro fator que poucas pessoas comentam, que é um intervalo grande entre a aplicação e chuva, que entra muito lentamente dentro da planta. Então, esses três fatores, né? Luminosidade, umidade relativa e um intervalo pelo menos ali de umas 6, 7 horas sem chuva após a aplicação. É um produto que geralmente gosta do dia, né? Gosta mais das situações de dia. Nesse período que nós vamos estar seca, a gente percebeu que ele não sente tantos horários. Então, como eu vou levar para a madrugada, estou com a umidade relativa do ar mais alta e não vou ter chuva durante o dia, percebeu que nesse período ele sente menos. Quando a gente leva ele para os períodos chuvosos, aí quando já vou plantar ou vou fazer um pós-emergente, hoje lembrando que nós temos aí culturas que eu posso aplicar esse glufosinato de amônio no pós, aí sim eu tenho que me atentar muito a esse horário de aplicação, porque geralmente à noite ou no final da tarde, eu sempre passo, no Mato Grosso provavelmente eu quase sempre tem chuva, e à noite a umidade relativa sobe muito e compromete muito a eficiência desse produto. Isso é um período também que é muito comum ficar mais nublado, né? Já no período de seca,
é muito difícil ficar com o dia nublado de agora até agosto. É muito difícil você ter uma realidade de clima nublado. Então, isso ajuda bastante os produtos a performar. A gente percebeu também essa interação dos produtos atrazina, tebutilazina, são um grupo que a gente chama de fotossistema 2. Esses produtos também eles não gostam muito da noite, não. Então, é mais aplicação nisso da manhã e para nascer do dia é melhor para eles. Já alguns produtos gostam muito da noite, independente do período. Os produtos, por exemplo, igual, eu acho que o único representante do grupo dele é o Diquat. Assim como nós tínhamos o Paraquat no passado, hoje nós temos o Diquat, o produto gosta muito da aplicação noturna. É impressionante, quando você leva ele para os momentos de mais umidade e ao mesmo tempo, como se diz, espera ali umas 5, 6 horas de noite. A noite o dia escurece, começa a escurecer, 6 horas, ali por volta das 11, meia-noite, e ele responde muito melhor a aplicação. No momento que ele consegue entrar mais e penetrar mais do tecido. No outro dia vem a luz, ele faz o efeito dele, e o estrago dele para a plandaninha é muito maior. Na minha cabeça foi montando como se fosse um timeline, sabe? De à noite, na dessecação, ali finalzinho da tarde entra com o Diquat. Se eu precisar numa outra área, entra ali da meia-noite para as 6 da manhã, entrando com atrazina, com glufosinato, com essas ideias. E quando você falou de cauda, eu fiquei pensando, a gente comentou de aumentar o volume de cauda. Então, geralmente, a gente viu isso diminuindo com fungicida e inseticida nos últimos anos. A gente saiu do normal, que era 100 litros por hectare, por questão operacional, a gente foi para 60, 50, alguns lugares até menos. Mas quando a gente fala de plantas daninhas para esse controle, o ideal para trabalhar, assim, se você fala assim, Lígia, o mundo perfeito, quantos litros por hectare assim, de caldo você recomendaria? Uma das coisas que a gente trabalha na pesquisa também é a parte da tecnologia de aplicação. Eu trabalhei um tempo na Fundação Mato Grosso e nós começamos a colocar isso na pesquisa, né? Volume de caldo adequado. Então, nós começamos a trabalhar desde 20 litros por hectare até 100, 120. Mas inicialmente eu era um fã do volume de calda baixo, 20, 30, baixo até mais. Porque é possível, tecnicamente, é possível você aplicar com até tecido se você quiser. Mas eu falei, assim, vamos testar então na pesquisa e ver quanto que isso, né, se tem impacto na produtividade. Então nós fizemos isso para fungicida, para herbicida. O que aconteceu, Lígia? Nós nunca conseguimos resultados bons no volume de calda baixo. E olha que a gente aplica na pesquisa. Então, por exemplo, nós já fizemos programa fungicida, ou até antes de chegar no herbicida na sua pergunta, que nós tivemos diferença de produtividade até 10 sacos. Com o mesmo programa de fungicida, só trabalhando em volume de calda menor e mais alto. E não só o fungicida tem um outro fator também. O fungicida também tem interferência do horário de aplicação. E, às vezes a gente até vê muito pouco o pessoal batendo nisso, mas faz muita diferença na prática. E assim, aí a sua colocação, a gente começou a baixar o volume de calda por questão operacional. Mas se eu consigo te entregar, às vezes, em determinado cenário, 10 sacos a mais no fungicida, você compra outra máquina. Dependendo do tamanho da sua área, você compra outra máquina para você não ter o problema operacional. Olha que interessante. Agora vamos olhar no herbicida. Outro dia eu fui fazendo uma conta de quantas vezes eu coloquei no campo essa dinâmica do volume de calda mais baixo, mais alto, para comparar, para as pessoas verem, para gerar resultados. Nós já fizemos esse teste mais ou menos umas 60 vezes. Dessas 60 vezes, uma única vez, o volume de calda baixo ganhou do alto. Eu ia comparando 50 a 100 litros de calda. Uma vez o 50 ganhou do 100. Que situação que o 50 ganhou do 100? Aí também ele falou, por que aconteceu isso aqui? Quando eu cheguei lá na área, eu só tinha plantas sensíveis. Não tinha plantas que a gente classifica as plantas sensíveis, tolerantes e resistentes. Lá eu só tinha plantas sensíveis. Então era mais fácil controlar a gota, aquele fator que o pessoal fala, a gota está mais concentrada, a gota... Então contribuiu e consegui controlar mais uma das 60 vezes. E hoje, se eu desejasse um volume de calda melhor para os produtores, pelo menos 100. Mas, se você fala assim, eu tenho 80. Não, me dá 80 então, que é melhor que o 60. Mas teste o 100 do lado a lado para você ver como que fica na fazenda. Então, você tem hoje a propriedade, tá? Testa. Então, acho que a melhor coisa que o produtor hoje que contesta isso é testar
para ver com seus próprios olhos. Uhum. Aí tem um outro fator também que a gente tem que alertar para os produtores, Lígia. Quando você for testar um volume de calda mais alto na propriedade, para o manejo, teste dentro da forma técnica. Então, que forma técnica? Coloque pontas que te permitam chegar ao 100 numa faixa de pressão que você não extrapole. Trabalhe também no mesmo momento ali da aplicação, para você comparar coisa certa com coisa certa, né? E geralmente quem tem apostado em dar esse passo, na verdade é um passo para trás quando a gente olha para o lado operacional inicialmente, só que depois o que o pessoal tem percebido? Que as lavouras têm ficado mais limpas e têm dependido menos da situação de apaga-fogo. Então, no final das contas, tem sido uma folga operacional, não um desgaste operacional. Então, tem trazido até tranquilidade operacional para as fazendas que têm adotado essa estratégia. E falando de ponteira, questão mesmo de aplicação, de tecnologia de aplicação, você vê diferença em bico com indução de ar e sem indução de ar na qualidade da aplicação? Sim, hoje faz muita diferença, só que as pontas com indução de ar, elas mudam na nossa vida. Pontas com indução de ar, ela dá para nós uma segurança maior contra deriva e volatilização de gotas quando eu estou aplicando um certo produto. Só que tem alguns grupos, o que essas pontas contemplariam para nós em termos de produto? Elas só ficariam boas aplicações só para produtos pequenos. Então, se eu tivesse um produto ali de contato nessa recomendação, essas pontas com indução de ar ali, ou até mesmo um leque com indução de ar, um leque sem indução de ar, às vezes não vai conseguir entregar para esse produto que ele precisa de uma cobertura maior. Então, a gente brinca na tecnologia de aplicação, é um eterno equilíbrio entre segurança e cobertura. Quanto mais cobertura eu tenho, maior a chance de eu acertar o alvo, de eu controlar. Só que ao mesmo tempo, quanto mais cobertura eu tenho, para ter mais cobertura, às vezes eu trabalho com gotas menores. Gotas menores aumenta o meu risco, tanto de evaporação, tanto de deriva, como volatilização de gota. Então sempre tem que manter esse equilíbrio. Agora, para quem faz, por exemplo, igual, vou imaginar em as duas biotecnologias novas que estão aí no Mato Grosso, né? A tecnologia Enlist e a tecnologia Xtend. A base de manejo delas é a utilização de duas auxinas, que quando tem problema de deriva, elas são muito potentes para as culturas cultivadas, para as lavouras cultivadas em volta, que não tem a transgenia. Então, a ponta com indução de ar hoje é um pré-requisito para eu ter segurança nessa aplicação e não ter problema para mim e para o meu vizinho, né? Que eu tenho que pensar nos dois, né? Se o vizinho não tem a biotecnologia e eu mato a lavoura dele, eu sou responsável para pagar esse prejuízo, né? Então, pensando no lado de segurança, isso seria um pré-requisito para trabalhar com as auxílias que estão dentro dessas duas tecnologias hoje. E agora, falando em tecnologias no geral, o que você acha então dessas aplicações com drone? No caso do algodão, a gente está acostumado a usar avião, mas não muito para herbicida, né? A gente usa mais, geralmente, para inseticida e tudo mais. Mas olhando para essas ferramentas, o que você acha? Fica boa a aplicação ou tem que mudar alguma coisa? E outra questão, já que emendando aqui, uso de adjuvante. Porque a gente vê muitas empresas de adjuvantes hoje no mercado. Tem um padrão de adjuvantes, você fala, adjuvantes que tem isso de característica funciona e esses daqui não muito. Ou realmente vai de produto para produto? Ótimas perguntas, viu? Tá afiada. Bom, Lígia, a primeira questão do avião. Hoje, realmente o avião, qual que é a grande vantagem do avião? O avião me dá uma liberdade operacional muito grande, né? Porque eu consigo fazer grandes áreas rápido. O que é o grande problema do avião? Nos últimos dias, a gente até participou de uma audiência pública, onde eles estavam tentando modificar as distâncias de segurança, as margens de segurança, entre mata, cidades, recursos hídricos, tanto para o drone como para o avião. Vamos separar o drone do avião aqui, só para a gente criar um conceito. Bom, a gente foi ver primeiro o avião. Beleza, o que a gente entende hoje? E o que a pesquisa tem mostrado para nós? Que você tem uma distância de segurança, por exemplo, não significa nada. Por quê? Porque quando o avião eu utilizo ele da forma errada, e aí quando você pega na legislação da aplicação aérea, eu tenho que ter um técnico executor, eu tenho que ter um agrônomo responsável na pista para cuidar e para dizer se está legal, se eu posso trabalhar e como é que eu poderia trabalhar. Mas o que a gente enxerga hoje em muitas propriedades e até muito prestador de serviço? Que às vezes esses profissionais não estão em cima do negócio e não estão desempenhando o papel que deveriam fazer.
Agora, se o agrônomo está lá em cima, que tem grandes grupos aí que o agrônomo fica na pista, fica responsável, a gente percebe que, além de ter um resultado muito melhor de controle, ali diminui muito o risco desses problemas acontecerem. O avião hoje ele tem uma característica que é muito interessante. Você pega o atom, existe lá, é um bico na França, mas ele muda o nome. Nós temos lá o atomizador rotativo de tela, né? O nome técnico das marcas comerciais aí que a gente usa no avião. Ele tem de interessante. Quando você pega 1 litro de calda numa ponta do terrestre, ela tem uma capacidade limitada de, que a gente chama de pulverizar essa gota, de transformar aquele 1 litro em gotas. O avião ele tem uma capacidade muito maior de pegar esse mesmo litro e transformar isso em muito mais gotas. Então, o que ele acontece quando ele faz isso? Ele aumenta muito a chance de acertar o alvo. Por isso que o pessoal gosta tanto dele para inseticida, ele fica muito bom mesmo. O fungicida, mas desde que eu olhe para os produtos, preparo de calda, o horário de aplicação, certinho, está lá no campo monitorando, ver se está chegando o alvo, que precisa chegar. O que a gente percebeu em muitas fazendas que a gente foi fazer vistoria de avião? O avião não estava calibrado certo. Cada ponta dele, cada atomizador rotativo estava com uma vazão. Ou seja, ficou um serviço ali para inglês ver, sabe? Não está entregando tecnicamente o que deveria. E aí fica muito mais aquele efeito travesseiro do que o que deveria ter. Já o drone, nós temos um outro BOzinho associado. O drone é uma tecnologia relativamente nova para nós e muito pouco validada ainda. Não foi colocado na pesquisa. E o que a gente percebeu do drone? Existe uma grande quantidade de produtos que nós temos uma dificuldade no preparo de calda. São formulações muito antigas, formulações que têm sobriedade muito baixa, precisam de um volume de calda mais alto. E uma das coisas que o pessoal, principalmente presta serviço com drone, precisa de fazer, às vezes, é baixar o volume de calda para ganhar em rendimento, né? Porque senão eles ganham dinheiro. E aí, às vezes, eles limitam muito esses produtos. Então, a gente viu muito no milho agora, o pessoal fazendo atrazina, no pós, e ficado ruim. Por que ruim? Porque a atrazina, primeira coisa, são produtos de dose alta. E são produtos que eu preciso, são formulações de suspensão concentrada, que é difícil preparar a calda. Então, a gente sempre fala, quem quer trabalhar com drone, não tem problema, mas foque em aplicações que são produtos de maior sobriedade, de menor dosagem, formulações mais modernas. Então, o produtor, você vai comprar um drone? Compre, pode comprar. Mas já parte do pressuposto que você vai ter que investir um portfólio de produtos mais ajustado para o dono. Você coloca um produto de 2 kg dentro do paninho por hectare. Você colocar um fungicida de 2 kg, um inseticida de 1 kg. Como é que você vai fazer? É quase impossível preparar essa calda. E o drone não tem agitação. Então, como é que você vai agitar esse negócio? É uma outra dificuldade. O avião, ele já tem uma dinâmica diferente. Então, e o preparo de calda do avião geralmente é muito bom. Então, são pontos aí que a gente tem que levar em consideração para as duas culturas. Mas bem posicionado, a gente pode tirar o máximo. Como é que a gente pode fazer isso? Temos que valorizar a profissão do engenheiro agrônomo, cobrar mais as pessoas que estão à frente do processo e cobrar dos produtores hoje puxar mais a orelha dos responsáveis pelas aplicações deles. Acho que nós temos o melhor hoje. E até a legislação hoje, tá? Que ela tem que cobrar mais dos engenheiros agrônomos para valorizar a profissão, mas também cobrar. Se qualquer erro que deu, tem que cobrar dele. Ele é o responsável, ele que também podia voar, que podia fazer. Então ele tem que ser mais cobrado por isso, até como forma de dar uma segurança maior para o mercado e valorizar a nossa profissão como engenheiro. Essa parte mesmo do drone não ter agitação, acho que quando eu testei ele na fazenda, foi o primeiro feedback que eu dei pro pessoal. Falei, gente, como assim vocês desenvolveram uma tecnologia para o agro, para aplicação que não tem agitação, sendo que a agitação dentro do tanque é um fator de diferenciação entre marcas. Que a gente olha e fala, olha, esse pulverizador X dessa marca X tem um agitador tal. Esse tem um outro agitador. Então, você sabe que com esse, você consegue trabalhar com mais produtos, com produtos mais pesados. E foi a primeira coisa que eu perguntei pra eles. Eu falei assim, como é que eu aplico 1,5 kg de mancozeb num drone que não tem agitação dentro da cauda, que é um produto que precipita muito fácil dentro da cauda? E eu falei, já até voltando pros adjuvantes, eu posso usar o melhor adjuvante do mundo, que derrete qualquer coisa. Não faz milagre. E às vezes eu posso perder a qualidade do produto. Então foi realmente esse ponto que você tocou. É o primeiro feedback assim, que eu dei pro pessoal, que eu falei, mas ele fica aqui em agitação dentro desse tanque. Falei, legal, ótimo.
isso é corretíssimo. Mas que faltava um misturadorzinho lá dentro do tanque, isso daí eu acho que faltou também. E até puxando já de novo para a questão dos adjuvantes, dessa questão que a gente falou, se existe algum que você acha que, padrão, esse daqui que tem esse tipo de produto realmente funciona, vai variar de cada produto, vai variar da sinergia, do que você vai pôr no tanque. O que você fala desse mercado de adjuvantes que a gente tem hoje? Eu vou ter que respirar profundo para responder essa. Tá, mas vamos lá. Bom, Lígia, só um número para vocês. Hoje são mais de 600 empresas no Brasil registradas na Absol, que é uma empresa que regulamenta essas empresas hoje que trabalham com adjuvantes, com fertilizantes foliares. Muitas empresas que trabalham com fertilizantes foliares, que até daria mais sentido ligar a Absol, também produzem o adjuvante. E, então, assim, se essas empresas produzem o adjuvante, tem outras que não estão aí na Absol, que às vezes buscam o registro para quê? Porque muitos desses adjuvantes são lançados no mercado como fertilizantes foliares mistos. Então, tem que estar cadastrado nessas empresas. E aí, vamos lá. Tem empresas hoje que faturam aí quase 1 bilhão por ano. Então, essas empresas têm condição de fazer pesquisa, de desenvolver moléculas, de buscar a instituição de pesquisa para validar os produtos dela. E mesmo assim, nós não conseguimos hoje uma formulação de adjuvante que me dá tudo aquilo que eu preciso. Então, às vezes, eu preciso de uma característica mais de espalhamento. Então, nós fizemos no último ano que eu fiquei na Fundação Mato Grosso, nós fizemos um trabalho, um projeto chamado Projeto Blue Alpha, onde a gente colocava lá para cima, a aplicação em horários diferentes. Então, nós pegávamos lá um grupo de produtos, um programa fungicida e trabalhava com 10 adjuvantes diferentes, cada horário de aplicação, depois para a gente ver qual característica era melhor para aquele cenário. O que nós tivemos no final do projeto? Em cada situação eu precisava de um adjuvante diferente. Então, olha a complexidade que eu tenho para acertar isso. E aí a gente percebe do outro lado, eu falei de empresas que faturam muito. Do outro lado, às vezes tem empresa que fatura 2 bilhões por ano. Como é que essa empresa, às vezes, vai investir em pesquisa, né? Porque se ela fatura, tem que pagar imposto, matéria-prima, tudo. Então, às vezes, no final das contas, ela não tem condição de fazer nem pesquisa. E o que a gente percebe? Um produto que é recomendado para tudo, ou um pH mais ácido para alguns produtos, outro com pH normal para outros. E, no final das contas, a gente não tem validação técnica nenhuma desses produtos. Agora, para deixar o negócio um pouco mais complicado, né? Nós pegamos um adjuvante que estava bem falado, não, estava muito falado no mercado, e colocamos ele em 3 cenários diferentes. Eu coloquei ele com 3 auxinas, olha só, foi coisa simples. 3 auxinas, mesma dose de adjuvante. Para uma auxina, ele melhorou o controle. Para outra, ele não fez nada. E para outra, ele piorou. Esse adjuvante é bom ou é ruim? Vixe, realmente não dá para você saber, realmente, porque vai variar muito de fazenda para fazenda, né? Cada produtor vai ter uma. Exatamente. Então, produtos de empresas pequenas hoje, eu acho que o que nós temos que fazer? Nós temos que usar com cuidado e cobrar das empresas maiores os técnicos, validações por empresas aí do setor de pesquisa, por setor agrícola. Nós temos aí as fundações de maneira geral, Fundação MS, Fundação Rio Verde, Fundação Mato Grosso, a própria Embrapa faz trabalho, as universidades fazem trabalho, o pessoal lá do Paraná, o Gandolfo, por exemplo, pesquisador da parte da comunicação, faz um monte de trabalho, cobrar das empresas que trabalham algo técnico, que aquilo tem caixa que faz alguma coisa de fato. Então, acho que é o primeiro ponto, porque é um valor muito barato, é muito barato o adjuvante quando você pensa no montante, só que o impacto dele, quando ele está mal posicionado, pode ser que tenha que perder. Eu posso reduzir de 30% a 40% da eficiência de um produto só pela qualidade do adjuvante que está dentro. E isso ninguém comenta. Realmente pesado a gente parar para pensar nisso, porque às vezes você está usando um produto premium, tá pagando caríssimo em dólares lá no litro, e você às vezes erra no adjuvante, erra nesse posicionamento. E aí, em vez de você melhorar a questão da sua fazenda, você tá piorando, né? E já até encaminhando pro final, se você pudesse dar uma dica pros produtores, Altieres, assim, tô com problema de planta daninha na minha fazenda, tô meio perdido, não sei nem por onde começar. O que você me diz aí pra me ajudar a sair dessa situação? Lídia, eu acho que a primeira coisa que os produtores precisam fazer, hoje no YouTube aí tem vamos pegar um podcast desse aqui. Então, nós já até comentamos sobre o que é importante o produtor fazer nesse caso. Acho que a primeira coisa que o produtor
precisava de fazer é buscar um pouco mais de informação, estudar um pouco mais. Não adianta, sabe? É uma área muito grande, né? Outro dia a gente até brincou, né? A gente tem até um curso para isso, né? Para a gente mexer com parte fundaninha, que chama agronomia, né? Então, a gente tem que estudar, não adianta ficar, às vezes... Se eu fico parado na fazenda, eu sou obrigado a aceitar aquilo que as pessoas falam para mim. Então, acho que a gente tem que ser mais proativo nesse ponto, buscar informação. Hoje aí tem várias pessoas que estão na frente do mercado aí, trazendo palestras. Hoje tem muita coisa gravada no YouTube, podcasts. Então, o primeiro ponto é estudar um pouquinho, ver o que essas pessoas estão falando. Mas dentro da fazenda hoje, a gente percebe que o produtor ele precisa agir menos, aquilo que eu mencionei, menos apagar fogo e mais preventivo, trabalhar as coisas mais antecipadas. Quando você trabalha antecipado, você pode até errar, que dá tempo de fazer de novo. E não posso. Então, acho que é um ponto principal. Mas acho que a principal ação que o produtor precisava fazer hoje vai assistir palestra, vai no dia de campo, vai ver o que as pessoas estão fazendo. Antes de tomar qualquer outra decisão, vai ver o que tem no campo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que a gente está fazendo. A gente está fazendo eventos aí pelo Mato Grosso inteiro, eventos no campo. Vai lá, pega os que o mercado tem, aplica no campo. Para quem são esses eventos? Para o produtor. Ele vê o que está funcionando. Outras empresas de consultoria têm feito isso também. Vai lá ver o que eles têm para falar. Vai conversar com outros produtores. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente sair dessa zona de conforto. Porque se a gente ficar fechado na fazenda, chegar na entre safra, a gente for viajar e focar só nas outras coisas, que, assim, fazenda dá serviço. Então, se a gente ficar focado nisso, a gente nunca vai sair. Ou assim, eu não tenho condição de fazer, não tenho mais tempo para nada. Então, que busca, por exemplo, cada região hoje, o trabalho que eu acho muito legal, os trabalhos das consultorias regionais, porque estão focados nisso, né? De entender o problema da fazenda e, ao mesmo tempo, entender o que está acontecendo. E poder, no mercado, buscar algumas coisas e implementar na fazenda. Então, por exemplo, toda cidade hoje tem um consultor lá que está lá trabalhando, que conhece bem o que está acontecendo na região. E se nada disso funcionar, tem também aí os especialistas. Eu faço esse trabalho, tem outros profissionais que fazem esse trabalho aí pelo Brasil hoje, focado em pandemia, por exemplo. Então, é uma opção. Mas eu acho que a primeira delas, o doutor precisa de buscar mais informação, seja em palestras, seja em dia de campo, seja testando. Não, vou pegar uns 3 papos diferentes que eu não uso na fazenda e vou testar para minha conta. Vou ver se eu gosto. Depois você faz conta, entra, vale a pena ou não vale a pena. Acho que o primeiro ponto é isso aí, buscar informação. É legal você pontuar isso, porque é uma das coisas que eu sempre falo também. Eu falo, às vezes até você trocar ideia, a gente fica tão fechado dentro da nossa fazenda, casa, fazenda, fazenda, casa, que às vezes até se você não encontrar os produtores num dia de campo, só de você trocar a ideia, já vem um insight novo de uma coisa que você pode fazer. Aquele pesquisador que está ali desenvolvendo, desempenhando alguma coisa, pode trazer uma luz, uma técnica diferente que você nem sonhava que podia ser possível. Então é bem legal você pontuar isso. Aproveitar, Altieres, e agradecer muito a sua participação aqui no Agripauta de hoje, por ter compartilhado um pouco da sua experiência e do seu conhecimento com todos nós. Então, Diego, agradeço pelo convite mais uma vez. Parabéns aí pela iniciativa. A gente enxerga que precisávamos de ter mais pessoas engajadas nessa pauta, de levar informação para o campo. E acho que a sua credibilidade aí como produtora, como responsável técnica de uma fazenda, que é mais responsável, né? Se você é responsável por uma fazenda aleatória, é responsabilidade grande. Mas acho que a fazenda da família aí, o desafio é maior ainda, né? A cobrança é muito maior. O peso nas costas é gigante. Parabéns pela iniciativa e sucesso aí pro canal. Show, obrigada. E agora conta pro pessoal que ficou com alguma dúvida, quer tirar mais informações, quer saber mais. Deixa suas redes, como que o pessoal te encontra e consegue entrar em contato com você. Show de bola. Hoje o pessoal pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, o @lucrativaconsultoria, e também o meu Instagram pessoal, né, que é o @altieresfaria. Então a gente sempre tenta publicar o máximo de coisas do dia a dia. Eu brinco, pessoal, a gente publica só as coisas ruins lá, né? E aí vocês nunca mais fazem. Olha lá no Instagram, isso aqui não funciona, não faz.
estamos focando no que não funciona, depois a gente mostra o que funciona pro produtor, mas primeiro precisamos tirar o que não funciona da fazenda. Show. E eu vou deixar, gente, todas essas informações na descrição do episódio, então vocês podem rolar ali embaixo, vocês vão encontrar o @docheres e vai conseguir entrar em contato com ele bem tranquilo, né? E quem quiser também tem o nosso site, tem o nosso site, o www.lucrativaconsultoria.com.br. Nós estamos começando esse ano esse site, lançamos ele no último mês, e é um lugar que a gente vai dedicar a colocar o máximo de informação técnica para o pessoal conseguir buscar essas informações, inclusive, Lídia. Obrigado. E quando tá centralizado, ainda mais no site, fica mais fácil de você pesquisar, né? Se você tá na mão. Às vezes lá no Instagram você fica rolando pra baixo e fica meio perdido. Show demais. Então é isso, pessoal. Obrigada por ouvirem até aqui. Não se esqueçam que toda semana a gente tem um programa novinho pra vocês aqui no Agro em Pauta. E pra não perder, assinem o podcast em qualquer agregador de podcast. Pode ser no Apple Podcasts, no Spotify, a gente tá por lá. Acompanhem também os outros podcasts da casa. A gente tem o Agro Resenha, que é o primeiro podcast do agronegócio brasileiro. O Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling. Ele te conta histórias sobre o agro. Olha só que legal. Temos também o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha, que está no YouTube, em vídeo também para você acompanhar. E o Agritech, para saber de tudo sobre tecnologia que é desenvolvida para o nosso agro. Sigam também as nossas redes sociais e se você tiver alguma sugestão de pauta, de convidados, assim como o Altieres que veio participar com a gente hoje, pode mandar no meu Instagram, @LigiaPedrini, ou no Instagram do Agro em Pauta Podcast. Então a gente tá sempre lá para receber as demandas de vocês, tá joia? E é só para te lembrar, nunca, jamais apostem contra o agro. É isso, meu povo. Até mais. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Lígia Pedrini, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.